Olá, eu gostaria de falar sobre os efeitos da Covid em pacientes que estão grávidas, na gestação. Muitas pacientes me estão perguntando, eu fiquei com o PCR, que é aquele swab nasal, que procura o vírus no nariz positivo, eu fiz a sorologia, deu positivo, eu entrei em contato com alguém que estava positivo, o que eu devo fazer? Os cuidados para gestantes não mudam em relação à população normal. Você que está gestante, a gente sempre considera um estágio mais delicado porque a imunidade na gestação fica diferente, devido ao fato do bebê precisar ter uma tolerância, porque o material genético do bebê não é só da mãe, então existe uma modificação da imunidade da mãe durante a gestação. Por isso que muita gente que tem doença autoimune, essa doença modifica o padrão durante a gestação. A imunidade fica alterada na gestação. Existe um estado de tolerância, o que facilita a mãe a ter algumas infecções. E tem também a outra questão. Durante a gestação, pode acontecer de ter algum efeito sobre o feto e da formação desse feto. Então, o que sabemos hoje sobre Covid na gestação? A questão respiratória na gestante é uma questão que preocupa um pouco, porque com o avançar da gestação, cresce o útero e o abdômen tem dificuldade de expansão. Isso dificulta a questão respiratória na gestante. É isso que preocupa na questão da mãe. Existem algumas modificações também no sangue da mãe. A mãe tem uma tendência maior a ter coagulação. Então, uma gestante acamada precisa ter algumas medidas para evitar trombose. Toda pessoa acamada nós tomamos essas medidas. Numa gestante nós temos uma preocupação maior. Essas são as principais questões levantadas ao cuidado de uma mãe que estiver internada. Agora, você que está com uma suspeita, está em casa, está bem com quadro gripal leve, não tem que se preocupar. Basta fazer repouso, dieta fracionada, evitar comer muita gordura e, se precisar, os antitérmicos. Agora, quanto à parte fetal, ainda é muito recente para a gente dizer se existe um efeito da Covid sobre o feto. Infelizmente, a medicina ela só consegue dar dados quando as coisas já aconteceram, porque daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e ver, aconteceu dessa maneira, então eu sei que esse vírus se posta dessa forma. Eu não consigo dizer hoje, quais vão ser os efeitos sobre o futuro desse bebê? Infelizmente a gente não tem dados concretos, existem muitos estudos sendo feitos nessa área, mas ainda não é uma coisa que nós conseguimos falar ainda com muita propriedade. Espero ter ajudado um pouco vocês.